Olá, muito boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Christian. Eu sou o Caio. E eu sou o Kaique. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um dos períodos mais marcantes da história do Brasil, o Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, sob o governo de Getúlio Vargas. Bom, nosso foco será sobre a propaganda política neste período. Vamos mostrar como o governo usou de meios de comunicação de massa para consolidar uma imagem de Vargas como o pai dos pobres e garantir o apoio da população em um regime ditatorial. Bom, para começar, é importante entender o contexto da época. Em 1937, Getúlio Vargas aplicou um golpe e instalou o Estado Novo, fechando o Congresso, suspendendo eleições e impondo uma nova Constituição autoritária. Bom, o pretexto foi o Plano Collin, um documento forjado e divulgado pelos militares, que simulava uma falsa ameaça comunista e foi utilizado para gerar pânico na população e justificar a implementação de seu Estado Novo. Esse clima de medo e repressão favoreceu a imposição de um regime altamente centralizador. Vargas se inspirou em regimes como o de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha. Assim como eles, apostou fortemente na propaganda como instrumento de controle e legitimação de poder. O Estado Novo combinava repressão aos opositores, com o apoio do DOPS, Departamento da Ordem e Política Social, e persuasão ideológica, por meio da propaganda. Essa mistura permitiu Vargas moldar a visão que o povo teria do seu governo. Vale ressaltar que a propaganda foi coordenada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, como assim era chamado, criado lá em 1939. Bom, ele cuidava de censurar e divulgar conteúdos em jornais, revistas, rádios, cinemas e até mesmo teatros ou até nas escolas. O DIP tinha como missão exaltar os valores do Estado Novo: nacionalismo, moral, disciplina e culto ao trabalho. Vargas era retratado como um líder forte, mas também próximo do povo, especialmente trabalhadores e das crianças. Um exemplo foi a cartilha Juventude no Estado Novo, com ilustrações de Vargas ao lado de bandeiras, jovens uniformizados e frases sobre civismo e respeito à autoridade. Essa imagem também seria aparecida em discursos na rádio, como o famoso Trabalhador do Brasil, que criava uma conexão emocional com a população, podendo se dizer assim. Bom, o rádio era a grande estrela da época e servia para falar diretamente com a massa. Mas não era feito apenas de exaltação. A censura era rígida, jornais que criticavam o governo eram fechados ou colocados sob intervenção, como aconteceu com o estado de São Paulo, o que foi controlado pelo governo até 1945. O rádio foi o principal instrumento de propaganda. Em 1938, o programa Hora do Brasil passou a ser transmitido obrigatoriamente por todos os rádios do país. Era um espaço de divulgação de ações governamentais e civismo. Bom, a Rádio Nacional também ganhou força com a propaganda popular e o patrocínio do governo. Muitos cantores se tornaram ídolos nacionais graças a essas estratégias. No cinema, todos os filmes exibidos começavam com os jornais nacionais do DIP, mostrando Vargas em atividades públicas. Tudo era pensado para criar uma imagem positiva do regime. E nas escolas, além das cartilhas, foi imposta a disciplina Educação, Moral e Cívica. As crianças participavam de desfiles patrióticos e comemoravam o aniversário do presidente. A educação se tornou parte da ferramenta de doutrinação. Bom, um dos maiores legados da propaganda do Estado Novo é a forma como Getúlio Vargas permaneceu até hoje na memória coletiva brasileira. Ele ainda é lembrado como o pai dos pobres, defensor dos trabalhadores, e cria uma imagem cuidadosamente construída pela propaganda oficial. E aqui vale conectar um ponto importante: a diferença entre memória e história. Segundo o historiador José de Assunção Barros, a memória coletiva é sempre socialmente construída. Ela depende do que os grupos escolhem lembrar e de como isso é lembrado. Ou seja, aquilo que lembramos de Vargas hoje não é apenas resultado de fatos objetivos, mas sim de um esforço deliberado de moldar a imagem do presidente por meio dos meios de comunicação da época. Isso mostra bem como a memória histórica é partilhada socialmente. A imagem de Vargas como pai dos pobres, ela não surge do nada. Ela acaba sendo construída e reforçada pela propaganda oficial e depois naturalizada ao longo de seu tempo.
Além disso, como a teoria aponta, essa memória pode ser usada por interesses políticos. No caso, o próprio governo do Estado Novo usou a propaganda para fixar uma imagem positiva do regime, mesmo com todas as práticas autoritárias acontecendo por trás dos panos. A história, por outro lado, tenta olhar para esses processos com distanciamento e crítica. Ela busca entender como a propaganda escondeu aspectos autoritários do regime, como a censura, a perseguição política e a supressão das liberdades. Bom, portanto, o legado do Estado Novo não está só nos arquivos ou nas leis, mas também no modo como Vargas foi eternizado no imaginário nacional, uma memória moldada pelo poder e no qual até hoje influencia nossa forma de ver a política. E assim encerramos nosso podcast sobre a propaganda no Estado Novo. Esperamos que esse episódio tenha ajudado a você a entender como a comunicação foi usada para moldar não só um regime, mas também uma memória de um líder. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, refletir o passado é essencial para entender o presente. E muito obrigado, tenha uma excelente noite, até a próxima.